Olá, na edição de hoje do Estúdio de Inverno nós vamos falar sobre a vinícola Teira. O município é Bom Retiro. Bom Retiro é entre Grande Florianópolis e Serra Catarinense, um projeto diferenciado, um projeto que institui outros formatos, sempre pensando na experiência do consumidor, inclusive do morador da região. Nós vamos falar com o Átila Zavarizi, que é o enólogo responsável pela produção, pelos cuidados daquela vinícola, do trabalho todo de um projeto um pouco maior que uma vinícola. Esse é o Estúdio de Inverno, você está na UniTV, eu sou Hildo Silva. Ô Átila, muito obrigado por participar do Estúdio de Inverno na edição de hoje, falando sobre a Teira, Vinícola Teira. Que projeto é esse? Ele é maior que uma vinícola? Bom dia, professor Hildo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse projeto tão bacana para a região como um todo, para a Serra Catarinense. Bom, a Vinícola Teira, né, assim conhecida, ela faz parte de algo maior, né, algo que a gente chama de Fazenda Bom Retiro, onde iniciou com os vinhedos, com a proposta da vinícola, mas ganhou corpo e hoje é algo muito maior. Temos um hotel boutique na propriedade, com 16 habitações, muito bacanas, de alto nível. Contamos aí com toda uma infraestrutura que inclusive dá um suporte como se fosse um spa, né, para os nossos hóspedes, para os nossos clientes. Temos duas operações gastronômicas dentro da propriedade, uma na vinícola, que a gente já vai falar dela na sequência, e uma mais focada a aconchegar os hóspedes do hotel, mas são bem independentes e muito bacanas. São também abertos ao público em geral? A operação do lounge, onde fica mais para os hóspedes, é um pouco mais restrita, mas a da vinícola é aberta aos clientes de forma geral, o público geral, e é muito procurado. Temos ali, né, aproveitando que a gente está falando da vinícola, temos diversas experiências, né, essa enogastronômica com harmonizações, temos também visitações turísticas, onde a gente proporciona possibilidades que o cliente escolha diferentes imersões, com uma degustação mais focada em safras antigas, terroir, pequenas harmonizações. Temos diversos sommeliers que podem conduzir degustações guiadas bem diferenciadas, são experiências bem legais. Ainda sobre o projeto, né, a expansão, a amplitude do projeto Fazenda Bom Retiro, a gente conta com um condomínio residencial bem interessante, de alto padrão, onde o condômino tem a possibilidade de também elaborar seu próprio vinho. A gente já elaborou vinhos para alguns condôminos, né? Nos bastidores aqui fiquei sabendo que o senhor já provou um deles e tem resultados bem interessantes. A gente traz o condômino, o morador, para dentro da vinícola, numa imersão, escolhe os vinhos, né, ao seu gosto, ao seu perfil. É uma experiência muito bacana. Mas o condômino pode escolher o que gostaria, mas o enólogo e a uva é que vão determinar o que sai da barrica. Sim, tem. A gente deixa sempre a pessoa se expressar, a pessoa curtir, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa São limitadoras. não nortear. Às vezes Nortear. eles não têm um conhecimento tão profundo, mas como não é decidido nada num primeiro encontro, a gente vai conduzindo, guiando de uma forma bem bacana, bem acolhedora, para que ele entenda, curta e viva essa parte gostosa do mundo do vinho. Aplicando um pouco de conhecimento, falando um pouco de regiões e tentando fazer com que ele elabore um vinho que ele sinta orgulho e realmente curta com a sua família e amigos, né?
É um projeto inovador por todos esses ingredientes e componentes diferentes do que é a experiência corriqueira, por mais distinguida, mais destacada que seja a experiência na Serra Catarinense, esse é um projeto ousado, ele vai além do que é oferecido pelos outros empreendimentos. Sim, vai além, é um projeto bastante ousado, é, é uma cria do João Paulo Freitas, e da sua família, a esposa Linda, os filhos Abner e Adonai, eles são muito arrojados, muito ousados. O João, né, esteve por alguns anos à frente da Vila Francione, que era a vinícola da família, e decidiu fazer uma homenagem à sua mãe, a Dona Terezinha, e fundou essa vinícola que chama Tera, né, nos seus rótulos, com essa intenção de ter um projeto próprio dele, dos filhos e da esposa, homenageando a sua mãe, né, a Dona Terezinha. Então, foi uma ideia que partiu para uma carreira solo e já com conhecimento adquirido de anos de Vila Francione e podendo ter mais flexibilidade, mais criatividade para ousar. Então, a gente, desde o início, teve muito estudo, muito detalhamento, a gente se debruçava em questões técnicas, oportunidades de negócio, estudava tudo exaustivamente, buscava consultoria de fora para formar realmente um projeto grandioso. Hoje são vários equipamentos, né? E tudo envolto num contexto que a gente chama dos 3 pilares do projeto, que é vinho, arte e natureza, né? Os nossos clientes, os nossos hóspedes, o pessoal que vai como turista visitar a vinícola vai estar imerso no mundo do vinho, da arte e da natureza. A natureza ela é exuberante, os vinhos são muito envolventes e temos uma pegada muito focada também em valorização da arte. Inclusive estamos já numa segunda etapa formando um parque de artes que logo logo vai ser algo como um passeio No ar livre. ao ar livre, bem bacana. Dentro desse projeto, tu fazes consultoria para diversas empresas, diversos trabalhos? Não, eu trabalho com 2 vinícolas que eu iniciei os 2 projetos, né? Desde o início eu estou com eles, né? O João Paulo eu estou já há 22 anos. Eu Mesmo antes do projeto da sou Terra? cria da casa, eu trabalhei com o pai do João, né? Com o Dr. Dilor, depois com o João Paulo na Vila Francione por anos, e depois quando ele decidiu iniciar esse projeto próprio da Vinícola Tera, a gente, né, se abraçou e foi para partiu para esse novo desafio. Então hoje a Vinícola Tera já tem aí 12 anos e a gente está junto desde então. Mas eu também sou enólogo da Vinícola Vivaldi, que é um projeto aqui de São Joaquim que eu também ajudei a iniciar. É um pouco mais recente. E que merece outro programa. Que merece outro programa. Átila, a Tera é uma vinícola jovem, recente, com parreirais que são antigos, né? Antigos integraram inclusive o material genético e entrega da vinícola Francione. Qual é o volume de produção, área plantada, quantos litros, quantos milhares de litros ano? Exatamente. Temos essa herança muito importante no nosso projeto, porque iniciamos já com vinhas velhas, né? Razoavelmente velhas, vamos lá, né? São vinhedos que já datam de 2000, então já são vinhedos com 25 para 26 anos, né? E isso é muito importante para a qualidade. É claro que a gente tem uma expansão, né, de vinhedos, a gente tem um programa de expansão que podemos chegar até uns 36 hectares, hoje temos 28 hectares de vinhas plantadas, e a nossa produção média chega
a 150, 160 mil garrafas ano. A ideia é não passar das 200 mil. A gente acredita que é um número bom, onde a gente consiga manter toda a qualidade que a gente tem hoje nos nossos vinhos, né? Então a gente busca não aumentar tanto, não crescer tanto. Hoje são mais de 20 rótulos, divididos em 3 categorias. A linha Anima, que é uma linha mais de entrada, uma linha dos clássicos, que é a Vinícola Teira, e depois temos alguns ícones que no momento são 3 vinhos, 2 espumantes com envelhecimento Surly de 36 meses e um Pinot Noir elaborado só em safras muito especiais. Eu vou te pedir licença para a gente voltar a falar sobre esse tema no segmento que vem logo depois do intervalo. Eu estou conversando com Átila Zavarizi. O Átila é o enólogo responsável pela vinícola Teira e está falando para a gente sobre esse projeto de Bom Retiro. A gente já volta. Já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou conversando com Átila Zavarizi, enólogo, que é responsável pelo projeto da vinícola Teira. Antes da gente entrar na produção da Teira, eu tenho 2 questionamentos aqui que eu gostaria que tu me ajudasse a entender. Muitas vinícolas produzem vinhos a partir de parreirais de outros proprietários que não têm o processo de produção do vinho? Sim, acontece. Acontece, né? Alguns projetos vinícolas, né, compram uvas de fora. Não é o nosso caso. A gente acredita que, sendo viticultor, né, a gente consegue ter um maior cuidado, uma maior minúcia, uma maior precisão na qualidade, na elaboração dessas uvas que vão ser a matéria-prima para nosso futuro vinho. Então a gente consegue ter ali uma precisão muito boa na escolha da variedade, do clone, do solo, da drenagem. Tem uma infinidade de requisitos aí que são fundamentais para a qualidade. Raleio de cacho, condução, desfolha, enfim, a gente colhe na hora certa, tem a produtividade por planta né, de forma muito precisa no campo, enfim. E depois, para elaborar esse vinho, a gente já tem um histórico de conhecer planta por planta, vinhedo por vinhedo, talhão por talhão. Eu sou o enólogo, mas eu também sou o viticultor, então eu acompanho o ano todo o vinhedo, eu sei o que esperar de cada parcela, eu sei que eu tenho um potencial ali, né, a explorar de uma forma bacana para ter um vinho realmente muito expressivo, um diferencial. Que, né, quem não tem essa possibilidade de ser o viticultor da sua própria uva não consegue, né, expressar nos vinhos. A Teira, em Bom Retiro, também é vinho de altitude. Também vinho de altitude, estamos com os vinhedos posicionados acima dos 900 metros, acima do nível do mar. Então, a gente já se enquadra nessa indicação geográfica, né, nessa IP dos vinhos de altitude. Quando a Teira, com esse processo, vocês têm vinhos com selo de reconhecimento em concurso? Temos muitas premiações e também temos os vinhos com o selo da indicação de procedência. A ter até um fato curioso, a gente, talvez na segunda safra, na elaboração dos nossos vinhos, o nosso rosé já foi classificado como o melhor rosé nacional. O rosé é algo que, o vinho rosé é algo que encanta muito o João Paulo, né? E ele desenvolveu o rosé da Vila Francione, que é a vinícola da família, anos atrás, né? E foi muito feliz na busca pela qualidade, pelo perfil de vinho
que ele gostaria de ter. Na época eram rosés muito pesados, muito extraídos, até um pouco, né, deselegantes. E ele procurou sempre nos estimular, né, nos provocar a chegar num rosé delicado, elegante, muito expressivo, que transmitisse essa ideia de sofisticação no vinho, desde a embalagem até no líquido presente na taça. E isso ele repetiu na Vinícola Teira. No segundo ano, com ainda muito por trilhar, a gente já foi classificado como o melhor rosé nacional, e depois disso já emplacamos mais outras 2 ou 3 vezes como o melhor rosé do Brasil. Então, temos outros vinhos muito premiados também, mas o que me vem em memória agora é isso, que o rosé é um clássico da vinícola. Estou conversando com Átila Zavarizi, ele é enólogo da Teira, e é sobre essa vinícola que nós estamos falando aqui. Mas eu tenho uma curiosidade que eu gostaria que tu me ajudasse, Átila, a esclarecer aqui. Quando um vinho como esse que tu falou, que no segundo ano de produção ele teve um selo nacional de qualidade, a safra seguinte e a próxima do mesmo rótulo, eles herdam o título ou cada ano tem uma classificação? Não necessariamente. Cada ano é uma busca incansável pela qualidade. A gente busca não ter oscilações, né, de safra para safra em qualidade, por isso que a gente, né, é tão regrado em ter vinhedos próprios para elaborar os vinhos com uvas próprias, né? Mas cada ano é muito influenciado pelo clima, né? Algumas safras são mais quentes, isso reflete em vinhos mais alcoólicos. Algumas safras são mais frias, isso proporciona vinhos mais tensos, mais ácidos, mais salivantes. E cada ano é um ano. A gente procura na elaboração do vinho manter o mesmo estilo, o mesmo padrão. Então a gente, por mais que alguns vinhos sejam cortes, a gente procura não oscilar tanto entre a proporção das variedades de uva e mantém uma identidade, um perfil todos os anos. Os vinhos tintos e os vinhos brancos, a preferência popular é pelo tinto? Sim, a preferência popular é pelos tintos, mas o consumo de brancos e rosés vem aumentando bastante. Ele vem crescendo a cada ano, digamos, e o consumo dos tintos deve estar meio estacionado. Apesar que tem muita margem para crescimento, porque o brasileiro consome Muito. pouco vinho. O brasileiro ainda consome pouco vinho, frente a outros países, né, do mundo que se sabe, o Brasil ainda consome pouco. São abaixo de 3 garrafas 2,5 por 2,5 pessoa per capita ano, mas é um mercado que vem melhorando. Expansão. O vinho rosé, ele parte de um vinho tinto, ele vai pelo corte? Sim, os nossos rosés são elaborados a partir de uvas tintas. A gente tem um corte bem complexo de Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Syrah. A gente faz um corte bem bacana. Syrah não é uma uva comum de ter muita área produzida, é uma uva com um pouco mais de exclusividade. Sim, a Syrah não é tão difundida mundialmente como, né, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, mas na nossa região ela se adapta muito bem. E ela é bastante explorada? Algumas vinícolas aqui da região a exploram, é uma promessa. Eu acho que vem crescendo um pouquinho o consumo de Syrah no mundo, inclusive pelo Brasil, mas assim não é algo que se destaque muito, mas vem crescendo sim o destaque da variedade. Átila Zavarizi, da vinícola Teira, nascido em Jaraguá do Sul, criado em Uruçanga, onde tem as vinícolas da uva Goethe, com formação em Bento Gonçalves, e um dos responsáveis pela implantação
das vinícolas aqui na nossa região da Serra Catarinense, notadamente São Joaquim e Bom Retiro. Que avaliação é possível fazer do cenário desde a primeira intervenção ali no início do ano 2000 até hoje? Nós estamos evoluindo e é possível crescer muito mais ainda, de maneira bem significativa e representativa para o Brasil, com os vinhedos da região catarinense? Sim, estamos numa crescente, sem dúvida. Eu diria que os nossos melhores vinhos, os nossos melhores resultados da região ainda estão por vir, né? É uma construção, os vinhos vão ficando mais velhos, a gente vai tendo conhecimento adquirido sobre a região safra após safra, e isso reflete na maior qualidade dos nossos vinhos, dos nossos produtos. Eu percebo nitidamente que cada safra a gente incrementa um pouquinho a qualidade. Então, eu não sei onde isso vai chegar, mas eu percebo que os vinhos vêm melhorando de modo geral na região, e especialmente na vinícola Teira eu vejo um incremento a cada ano, e é algo que nos motiva muito, né? O caminho é esse. Bacana. É bacana. Átila Zavarizi, Vinícola Teira, muito obrigado pela sua vinda do Estúdio Inverno na edição de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer, né, poder vir aqui, falar dos vinhos e apresentar o nosso projeto. Que bacana, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradecendo ao Átila, agradeço a você pela audiência, convidando a permanecer na UniTV, continuar com a nossa programação e assistir os próximos episódios dessa série de entrevistas do Estúdio de Inverno. Até a próxima oportunidade.